Este audiolivro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. O autor Lúcio Aneu Sêneca nasceu em Córdoba, Espanha, por volta do ano 4 a.C., conhecido pelo caráter moral de suas obras. O filósofo, escritor e político foi um dos principais representantes do estoicismo no Império Romano, e cuja obra exerceu grande influência na história do pensamento filosófico, sobretudo em questões que tratam da liberdade interior e do autodomínio. Foi enviado a Roma ainda durante a infância, onde assimilou ensinamentos do pitagorismo e do estoicismo. Sobre a brevidade da vida. Capítulo 1. A maior parte dos mortais, Paulino, queixa-se da malevolência da natureza, porque estamos destinados a um momento da eternidade, e, segundo eles, o espaço de tempo que nos foi dado corre tão veloz e rápido, de forma que, à exceção de muito poucos, a vida abandonaria a todos em meio aos preparativos mesmos para a vida. E não é somente a multidão e a turba insensata que se lamenta deste mal considerado universal, e a mesma impressão provocou queixas também de homens ilustres. Daí o protesto do maior dos médicos, e a vida é breve, longa, a arte. Daí o litígio, de nenhuma forma apropriado a um homem sábio, que Aristóteles teve com a natureza e aos animais, ela concedeu tanto tempo de vida, que eles sobrevivem por 5 ou 10 gerações, ao homem, nascido para tantos e tão grandes feitos, está estabelecido um limite muito mais próximo. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada, para a realização das maiores coisas, se a empregamos bem. Mas, quando ela se esvai no luxo e na indiferença, quando não a empregamos em nada de bom, então, finalmente constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou por nós sem que tivéssemos percebido. O fato é o seguinte: não recebemos uma vida breve, mas a fazemos, nem somos dela carentes, mas esbanjadores. Tal como abundantes e régios recursos, quando caem nas mãos de um mau senhor, dissipam-se num momento, enquanto que, por pequenos que sejam, se são confiados a um bom guarda, crescem pelo uso, assim também nossa vida se estende por muito tempo, para aquele que sabe dela bem dispor. Capítulo 2. Por que nos queixamos da natureza? Ela mostrou-se benevolente, e a vida, se souberes utilizá-la, é longa. Mas uma avareza insaciável apossa-se de outro, uma laboriosa dedicação a atividades inúteis, um embriaga-se de vinho, outro entorpece-se na inatividade, a este, uma ambição sempre dependente das opiniões alheias o esgota, um incontido desejo de comerciar leva aquele a percorrer todas as terras e todos os mares, na esperança de lucro, a paixão pelos assuntos militares atormenta alguns, sempre preocupados com perigos alheios ou inquietos com seus próprios, há os que, por uma servidão voluntária, se desgastam numa ingrata solicitude a seus superiores, a busca da beleza de um outro ou o cuidado com sua própria ocupa muitos, a maioria, que não persegue nenhum objetivo fixo, é atirada a novos desígnios por uma vaga e inconstante leviandade, desgostando-se com isso, alguns não definiram para onde dirigir sua vida, e o destino surpreende os esgotados e bocejantes, de tal forma que não duvido ser verdadeiro o que disse, à maneira de oráculo, o maior dos poetas: pequena é a parte da vida que vivemos. Pois todo o restante não é vida, mas tempo. Os vícios atacam-nos, e rodeiam-nos de todos os lados e não permitem que nos reergamos, nem que os olhos se voltem para discernir a verdade, mantendo-os submersos, pregados às paixões. Nunca é permitido às suas vítimas voltar a si, e se por acaso acontecer de encontrarem alguma trégua, ainda assim, tal como no fundo do mar, no qual, mesmo após a tempestade, ainda há agitação, eles ainda assim são o joguete das paixões, e nenhum repouso lhes é concedido. Pensas que falo daqueles cujos vícios são declarados? Vê aqueles cuja fortuna faz a correr a multidão, são sufocados pelos seus bens. A quantos as riquezas não são um peso? Quantos não verteram seu sangue por causa de sua eloquência e da presteza diária com que exibiam seus talentos? Quantos não estão pálidos por causa de seus contínuos prazeres?
A quantos a vasta multidão de clientes não dá nenhuma liberdade? Passa os olhos por todos, desde os mais pequenos até os mais poderosos, e este advoga, aquele assiste, um é acusado, outro defende, e um outro ainda julga, ninguém reivindica nada para si, todos consomem mutuamente suas vidas. Pergunta por aqueles cujos nomes se aprendem de cor e verás que eles são identificados pelas características seguintes, e este é servidor daquele, que o é de um outro, ninguém pertence a si próprio. E, portanto, é o cúmulo da insensatez, a indignação de alguns, queixam-se do desdém de seus superiores, porque estes não tiveram tempo de ir ter com eles quando desejavam. Quem ousará queixar-se da soberba de um outro, quando ele mesmo não tem um momento livre para si próprio? E aquele, contudo, apesar de seu aspecto insolente, olhou-te uma vez com consideração, sem saber quem eras, prestou atenção às tuas palavras e mesmo recebeu-te junto de si, tu não te dignaste a considerar nem a ti mesmo. Portanto não há razão para pedires contas de teus favores a quem quer que seja, uma vez que, quando os fizeste, não desejavas estar com um outro, mas não podias estar contigo. Capítulo 3. Todos os espíritos que alguma vez brilharam consentirão neste único ponto, e jamais se cansarão de se espantar com a cegueira das mentes humanas. Não se suporta que as propriedades sejam invadidas por ninguém, e, se houver uma pequena discórdia quanto à medida de seus limites, os homens recorrem a pedras e armas, no entanto, permitem que outros se intrometam em suas vidas, a ponto de eles próprios induzirem seus futuros possessores. Não se encontra ninguém que queira dividir seu dinheiro, mas a vida, entre quantos cada um a distribui. São ávaros em preservar seu patrimônio, enquanto, quando se trata de desperdiçar o tempo, são muito pródigos com relação à única coisa em que a avareza é justificada. Por isso, agrada-me interrogar um qualquer, dentre a multidão dos mais velhos, e vemos que chegaste ao fim da vida, contas já 100 ou mais anos. Vamos. Faz o cômputo de tua existência. Calcula quanto deste tempo o credor, amante, superior ou cliente, te subtraiu e quanto ainda as querelas conjugais, as reprimendas aos escravos, as atarefadas perambulações pela cidade, acrescenta as doenças que nós próprios nos causamos e também todo o tempo perdido, e verás que tens menos anos de vida do que contas. Faz um esforço de memória, quando tiveste uma resolução seguida. Quão poucas vezes um dia qualquer decorreu como planejaras? Quando empregaste teu tempo contigo mesmo? Quando mantiveste a aparência imperturbável, o ânimo intrépido? Quantas obras fizeste para ti próprio? Quantos não terão esbanjado tua vida, sem que percebesses o que estavas perdendo, o quanto de tua vida não subtraíram sofrimentos desnecessários, tolos contentamentos, ávidas paixões, inúteis conversações, e quão pouco não te restou do que era teu? Compreendes que morres prematuramente. Qual é, pois, o motivo? Vivestes como se fosseis viver para sempre, nunca vos ocorreu que sois frágeis, não notais quanto tempo já passou, vós o perdeis, como se ele fosse farto e abundante, ao passo que aquele mesmo dia que é dado ao serviço de outro homem ou outra coisa seja o último. Como mortais, vos aterrorizais de tudo, mas desejais tudo como se fosseis imortais. Ouvirás muitos dizerem, aos 50 anos me refugiarei no ócio, aos 60 estarei livre de meus encargos. E que fiador tens de uma vida tão longa? E quem garantirá que tudo irá conforme planejas? Não te envergonhas de reservar para ti apenas as sobras da vida e destinar à meditação somente a idade que já não serve mais para nada? Quão tarde começas a viver, quando já é hora de deixar de fazê-lo? Que negligência tão louca a dos mortais, de adiar para o 50º ou 60º ano os prudentes juízos, e a partir deste ponto, ao qual poucos chegaram, querer começar a viver.